sejam bem-vindos ao Trio em Cena. Estamos aqui para mais um episódio com a Mistérios com Juliana e a Larissa do Bate-Papo Pop. E o Uhum. tema sorteado no último episódio foi suspense, Sim. algo que nos apetece muito, mas já quero aqui começar colocando as duas na parede, porque ambas indicaram comédia. Mas peraí, Não, a minha comédia tem um suspense. A da Larissa também. mas ele é não considerado tem, suspense não da América tem. Latina. Porque a América Latina faz piada de tudo, né? Então, tipo, a única pessoa que cumpriu a missão e colocou um suspense de verdade fui eu, tá? As senhoritas vão ficar de castigo, tá? Olha, A nesse gente- momento a gente não tem nem tempo para castigo. Então, A gente precisa desenvolver uma pena para quem indica filme fora do tema. ai, meu Deus. Em minha defesa, esse É. filme tem suspense, sim. A gente vai falar muito sobre isso. Primeiro que foi um suspense achar o filme. Não, Já não. começa, Achar esse já filme realmente. começa aí. Foi o maior suspense achar esse filme. Foi. Mas vamos fazer assim. O meu filme, que é o suspense de verdade, vai ser por último, Tá. tá? E aí, então, vocês se decidam qual que a gente fala primeiro. Vamos falar do esqueleto da Senhora Morales primeiro. Eu ia falar pra você falar o seu, porque o seu é o mais pesado e o que a gente tem mais o que falar sobre ele, principalmente da equipe que fez esse Então tá bom. filme. Então tá bom. Ai. Vamos começar com Seven. Seven é um filme dirigido pelo maravilhoso, magnânimo, maioral David Fincher. Pra mim, ele é tipo, eu acho que ele é o meu diretor favorito. Ele não é meu preferido, mas eu gosto muito dele. Eu Inclusive, nunca pensei muito no assunto, mas eu acho que é ele. eu tenho uma birra agora com ele muito grande, né? Que é o fato de que ele nunca quis voltar pra terminar Mindhunter. Então, feridas abertas, entendeu? Não vamos jogar sal em feridas abertas. Não, tem que jogar, porque tem que cobrar desse homem. Não, pera. Eu tenho certeza que é culpa do Netflix. Entendeu? Não, Eu o tenho pior de certeza. tudo é que esse não é. Ele falou que Aposto- ele que não queria fazer. Não, Ele falou, mas assim, porque aposto que ele está o quê? Sendo pressionado a falar isso. E eu acho que ele fala, não, eu não quero fazer porque o Netflix é uma bosta. Entendeu? Ai. Então, assim, eu apenas sei que não é culpa dele. É culpa Virgínia, do se essa é a Netflix. teoria da conspiração que você quer acreditar, tudo bem. É, A E é Virgínia desse Larissa naipe. tá certíssima. Larissa exatamente. tá certíssima aí. David Fincher também dirigiu um dos meus, o outro filme favorito meu da vida, que é Zodíaco, que também é de serial killer, tá? Ele dirigiu A Rede Social, que é maravilhoso. Eu acho que até hoje o Mark Zuckerberg é atormentado por esse filme, e, né, porque é muito bom. E cadê um dos E mais importantes nessa lista? Clube da Luta, que aí a gente. Não, Você tá esquecendo de Garota importante. Exemplar. Obrigada. Garota Exemplar. É que por assim, favor. Garota Exemplar também, maravilhoso. Mas Clube da Luta a gente finge que não foi ele. Ai, Tá que bom? bom que vocês também odeiam o Clube da Luta, porque assim, eu tenho um ódio Não desse é nem filme. que eu Com tanta odeio, eu força. odeio o fã-clube. É, tipo, tudo que ele gerou depois. Eu acho Entendeu? insuportável. Eu odeio o efeito que ele teve na cultura. Tá. Mas o filme em si eu assisti e achei ok. Nada, tipo, nossa, queridíssimo. E aí, né, aí a gente já entra já nas questões, que é o elenco, que assim, é um elenco extremamente tóxico. Aí começa os problemas. Temos Brad Pitt também, que infelizmente está no auge da beleza nesse filme. Puta que pariu. Ai, eu Só perde pra discordo. Lendas da Paixão. Pra mim Só é Thelma e perde pra Lendas Louise. da Paixão. Isso eu Pra ia mim é falar. Thelma e Louise. Ah, tá. Não, é a mesma época, mais ou menos, né? É, tudo a mesma época. Complicado. Mas ele é um abusador, bate na esposa, bateu na Gina Nos Jolie, nos filhos e tudo mais. Ele é um lixo. Porque as crianças E- pediram para não ver mais ele. É isso que é importante sempre relembrar. Exatamente. Imagina. E é uma pena, porque eu adoro os trabalhos dele. Tipo, toda a franquia 11 Homens, eu simplesmente amo. Enfim, muito triste. Morreu cedo, né, Sr. Brad Pitt. Dona Gwyneth Paltrow, que roubou o Oscar de Fernanda Montenegro. E com roubou o aquela roteiro da daquele Winona Ryder. filme do Shakespeare. Então, saiu isso.
Você sabia Que desse ela- babado? Então, vamos contar aqui, porque eu não sei se foi muito difundido, mas Dona Winona Ryder e Dona Gwyneth Paltrow eram amigas. E aí a Gwyneth Besties. foi na casa da Winona, viu o roteiro lá, que a Winona tinha sido chamada, e aí roubou o roteiro da Winona pra ela. E assim, a gente sabe que o responsável por Shakespeare Apaixonado e por todos os Oscars foi o Harvey Weinstein, e Dona Gwyneth era cu e calça com ele, né? Então, assim, e também já é um Nepo Baby. Então, assim, imperdoável. Dona Cara, eu Gwyneth. fico impressionada com a cabeça daquela mulher ser tão, sei lá, cara, fora de linha. Como que pode ser doido daquele jeito? Gente, mas eu posso dizer uma coisa? Vocês vão me achar maluca, tá? Mas assim, ela tá num plano tão assim, além da E tem todo o negócio da consciência. Goop, né? Ela é completamente Eu vou maluca. achar ela entretenimento pra mim já, sabe? Ela é Eu vou achar ela completamente engraçada. maluca. Eu falo, é tão assim, um outro plano, que eu É. falo, coitada. Eu só não sei se ela chega a ser anti-vax, mas ela é todos os esquemas de wellness e coisa de bem-estar e de ovo de ágata na todas essas coisas maluca, ela tá lá. É É isso de aí, Jade, galera. não era de Agatha, não. Compre. Só pra deixar bem claro, era de É Jade. de já. Desculpa. Não ofenderemos Enfim. ágatas desse local. Minha filha tá aqui dormindo. Enfim. Aí, E enfim, também, e você tem esqueceu. o final, calma. Não, Ela tá esqueci, eu chegando ainda no não pior. cheguei. Ah, tá. Ela tá chegando no pior, eu entendi a escalada da Virgínia. Notório pedófilo Kevin Spacey, que está aí numa tour de mimimi, de que ninguém me contrata, eu estou sem casa, mas ele já falou, não, eu não estou sem casa, não falem que eu estou fudido, não coloquem no jornal que eu estou fudido. Enfim, ele nojentão, terrível, e assim, ele é outro que me entristece muito, porque eu amo, um dos meus filmes favoritos da vida é Beleza Americana, e é, tipo, muito por conta dele, do personagem dele, que é maravilhoso. Eu adorava assim, House of Cards, gente. Eu Deixa eu te falar adorava. uma coisa. Eu fiquei muito chateada com a sua escolha de filme, porque, primeiro, eu amo Seven. E eu não via desde que eu era adolescente, porque em 2008 eu li uma biografia de um ator que deixava bem claro que tinha sido abusado pelo Kevin Spacey. E desde então eu boicotava todos os filmes dele. E eu tive que ver Seven e eu fiquei com muita raiva. E você vai ver mais um em breve. Já foreshadowing que vem. Eu também tô repetindo um dos meus atores desse filme pro filme do próximo filme. Agora que bateu na cabeça. Quem? Vamos chegar nele. O clima natalino já chegou na gente. A gente vai escolher filmes de Natal, obviamente, né? Passando todos os disclaimers desse elenco tenebroso, exceto o Morgan Freeman, vamos ao que interessa, que é Stop. Eu amo. Eu não sou muito fã de livro de serial killer, mas filme... eu amo. E Seven foi uma das pedras fundamentais na minha vida que me fez amar o gênero suspense e mistério. Então, assim, boa parte da minha personalidade de leitora e de pessoa que vê filme é derivado de Seven. E, assim, é muito curioso porque Seven e Zodíaco, pra mim, são os dois filmes, tipo, os supremos no assunto. E vira e mexe, eu vejo, tipo, por que não lançam mais um filme tipo Zodíaco? Eu não aguento mais rever Zodíaco. Eu quero ver coisa nova, mas tem que ser daquele jeito. O que traz, né, de novo a ferida aberta de Mindhunter. Vale a pena lembrar que Mindhunter foi o último bom produto de mídia. A única coisa boa que o Netflix já fez. A única. Eu vou discordar de você nessa. O que você acha que o Netflix É porque fez? tem um seriado da Netflix que quase ninguém assistiu, que é One Day at a Time, que eu amo, e eu acho que foi uma das melhores séries de comédia. Da Rita Isso Moreno. mesmo. Isso, eu da não Rita assisti, Moreno. mas eu sei que gostam, não. Muito, muito bom. Discordo, pois ele é anti-Cuba. Eu não assisti, não posso, eu não tenho nada pra fazer, porque eu não assisti. Vídeo essay sobre como esse sério? espalha ideais anti-Cuba. Não sei, eu nunca vi a série, meu. Virginia não viu, mas ela viu um vídeo essay e ela levou pra vida. Exatamente. Quem nunca? É isso, virou fato. Meu Deus do céu. Isso porque ela vai pra Cuba, né? Da última temporada. Não vi, não posso opinar.
Fica no ar. Foi antes da. O vídeo S foi antes da última temporada. O vídeo S fez com que eles mudassem a última temporada, levassem ela pra Cuba e fizessem, tipo, um episódio promocional. Venha para a Havana. Tipo isso. Bom, a história de Seven o personagem principal é o detetive Somerset, que é interpretado pelo Morgan Freeman. Ele é um policial que está para se aposentar. Ele é chamado por uma cena de crime, tipo, grotesca, assim, um negócio absurdo. E ele tem que. E o substituto dele, que vai ficar no lugar dele quando ele se aposentar, é o Brad Pitt, que acabou de chegar. Então ele tem toda aquela marra de policial que. Ai, tem que ficar aguentando esses Matusaléns da polícia e tal, porque eu posso fazer tudo, eu consigo fazer tudo e não sei o que, não sei o que. A atitude dele é um porre. Aí, a cena do crime em si é muito bizarra e tem algumas coisas ali que o Somerset é um personagem muito maravilhoso. Eu tenho muito o que falar sobre ele, porque assim, antes... Deixa eu continuar isso. Aí, eles começam a investigar e tem um desentendimento ali. O Brad Pitt vai investigar uma coisa e ele continua lá finalizando todo o trabalho dele que ele precisa antes de se aposentar. Só que aí eles começam a notar similaridades entre dois crimes que aconteceram e eles percebem que se trata de um serial killer, de uma pessoa matando para chamar atenção ali daquelas pessoas. Uma das coisas que eu notei, olha só como é importante ter repertório na vida. Inclusive, quem segue o Tamarindo Books pode ser capaz de compreender essa nuance que eu nunca tinha pegado antes do filme, que é o Somerset. Porque assim, esse filme ele é muito icônico pelo final. Ele é maravilhoso, mas assim, o final dele é muito, né? Inclusive, eu assisti com meu namorado e ele não sabia. E eu pude viver ele vivendo a cena da caixa. Então, assim, foi maravilhoso. Ele, tipo, o Brad Pitt, o que tem na caixa? Ele virou pra mim, o que tem na caixa? Eu, pera. Foi incrível. É muito bom ver a pessoa podendo viver algo que, tipo, é difícil hoje viver sem ter tomado spoiler, né? E os crimes vão se encadeando conforme os Sete Pecados Capitais, né? Por isso que chama Seven, Sete Pecados Capitais. E muito do que o Somerset usa para estudar e tentar descobrir tal, não sei o que, são referências literárias. São, tipo, ele usa Dante, ele usa Paraíso Perdido e tal, mas olha só que é o repertório. Somerset, o detetive, chama William Somerset, que é o nome de William Somerset Maugham, que é um dos meus autores favoritos. E aí, quando ele tá lá na cena, porque tem um momento que ele fala, quando eles percebem que são um monte de referências de livros de tipo católico e tal, o Somerset paga um agente da CIA ou do FBI, não lembro, para passar porque eles controlam, eles vigiam. Isso a gente tá falando dos anos 90, né, gente? Então, eles tinham um setor lá dentro do setor de inteligência que vigiava certos livros-chave que as pessoas tiravam da biblioteca e que poderiam ser, tipo, red flag, né? E ele paga ele passa uma lista específica dos livros, né? Divina Comédia, Paraíso Perdido e tal, não sei o quê. E aí ele encontra uma pessoa que talvez seja o assassino e tal. Quando ele tá vendo essa lista de livros, um dos livros que ele menciona lá é of Human Bondage, que é o Servidão Humana, escrito por Somerset Maugham, W. Somerset, o detetive. Então, assim, eu nunca tinha me atentado. E que isso faz com que... Porque a gente tem essa ideia de que... Porque o jeito que o filme é construído, porque são os 7 pecados, só que ele é pego antes de completar os 7 pecados. Mas ele dá um jeitinho pro último pecado da ira ser... Ele arquiteta ali para o Mills, que é o Brad Pitt, ser o 7º pecado. E aí fica parecendo que ele tem uma questão com o Mills, com o personagem de Brad Pitt, sendo que desde o começo sempre foi sobre o Somerset, sempre foi sobre Human Bondage. E assim, se vocês nunca leram, né, Servidão Humana? Eu li, tá? Então, esse ano eu li Servidão Humana. E muito do que fala o livro Servidão Humana,
ele fala sobre o personagem principal, ele passa o livro inteiro sofrendo por ser um servo das suas emoções. O of Human Bondage é uma expressão bíblica sobre isso, né? Sobre você não se libertar dos seus impulsos e das suas emoções, você não ser uma pessoa racional e tudo mais. E também o personagem principal de Human Bondage, ele almeja uma intelectualidade, uma elevação cultural, espiritual e tudo mais, que é o John Doe, que é o personagem do assassino. Quando a gente começa a interagir com ele, porque em um momento ele é pego, óbvio, né? E tem muitas conversas, tem uma cena inteira de bastante tempo dos três conversando sobre isso. Eles perguntando motivação, eles perguntando tal, não sei o quê. É meio que o manifesto dele ali. E é o personagem de servidão humana. Eu fiquei assim, meu Deus. E, né, tipo, mais essa conexão que eu tenho com o Seven, né, agora, ver tudo isso. Eu vendo, eu fiquei pensando que nós estaríamos na lista do FBI. Porque, assim, eu tenho Paraíso Perdido, eu tenho Total. A Sangue Frio. Também tenho. Sabe? Aí eu fiquei assim... Não, eu anunciando pra Deus e o mundo que o Somerset Maugham é meu autor favorito. Servidão Humana é maravilhoso. O bom é Enfim. que, você falando essas coisas, o Hallmarker podia vir fazer Tamarinos Mystery pro final do ano e trazer uma série nova de tudo que a gente sabe. Então, assim, rever esse filme, tendo adquirido, porque fazia muito tempo que eu não revia Seven. O meu filme conforto é sempre Zodíaco. E eu tipo, sei lá, fazia uns 10 anos, no mínimo, que eu não assistia esse filme. Eu E também tudo prefiro isso foi Zodíaco. Eu acho que... Eu vi ano passado, se não me engano, porque eu tava assim... eu quero ver. Tipo, no começo do meu namoro, uma das primeiras coisas que eu falei do tipo, a gente precisa ver Zodíaco. Pra ver se você vai gostar. Porque era tipo, não, pera. É a Parte ficha de comparação. importante. Exatamente. Gente, Mark Ruffalo, entendeu? Eu preciso. Não, é complicado. E então, assim, rever esse filme já com tipo, sério, já era favorito, ficou ainda mais favorito, porque David Fincher ele leu Servidão Humana, ele entendeu. Aposto que ele também é fã do Somerset Maugham, entendeu? Ou seja, besties, somos besties agora. Já éramos, agora somos mais, entendeu? Então, assim, eu amei rever e ler. Eu quero dizer que não foi o David Fincher que escreveu, tá? Porque eu fiquei prestando atenção nos créditos e eu falei, David Fincher só escreve coisas que eu gosto. E não é, esse roteiro não é dele. Só pra Não, o deixar roteiro não. Não, mas é que assim, eu acho que ele deve ter tido muito. Pelo tudo que ele já Não, fez na sim, carreira dele, sim, eu sim, acho sim. que foi, tipo, né? Eu Enfim, concordo com você, só maravilhoso, achei bom perfeito, falar. magnânimo, amei rever tudo, simplesmente tudo. A única crítica que eu sempre tenho é que é um filme escuro. É um filme muito escuro, mas assim, Sim. naquela época era escuro de propósito. O volume é muito baixo e isso me irrita. Eu tive que ligar o closed caption pra poder entender o que ele estava falando algumas Não, vezes. mas aí eu acho que é a qualidade do que você tá vendo. Não, Porque não sei que foi. Eu vi todos os outros filmes normais. Esse, pra mim, eu tive que botar o closed caption, porque tem uma A voz que eu não cena entendi. que o Somerset vai jantar na casa do Mills e dela, e que a hora do trem, eu moro do lado da linha do trem, né? E as visitas todas passam por aquela experiência de tipo, o prédio tá desabando. É muito engraçado. É tipo, baseado em fatos reais. Aquela cena. Enfim, amei. Perfeito. 10 de 10. Agora falem vocês o que vocês. Eu queria falar que o maquiador foi o Kevin Honey, né? E assim, gente, todas as horas que a gente via um corpo, eu falava assim, cara, aquele da fome, é da fome, que é aquele que é o rapaz que tava na cama, né? Gente, que trabalho de maquiagem perfeito. Assim, meu Deus do céu. Naquele momento, inclusive, quando eles tinham todos aqueles cheirinhos pendurados na parede, parece que eu senti o cheiro do corpo em decomposição sendo abafado por esses cheirinhos de carro. Assim, eu acho um filme maravilhoso. Até mandei no grupo de que assisti. Assim, é um filme que você coloca e você não fica entediado. Porque toda hora
hora acontece alguma coisa que você fala assim, não, gente, mas não é possível. E aí você vai ligando as coisas, um com o outro, assim, você fala, não, gente, não é possível. Aí o próximo crime, você fala assim, o cara dobrou a aposta. Realmente, dobrou a aposta. E o personagem do Brad Pitt aqui, especificamente, me dava muita raiva por causa do ego dele. Então, fazia com que eu ficasse assim, cara... Eu acho que não é só isso, né? Porque, assim, tem a questão do ego dele. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas, assim, isso já me irritaria normalmente. Mas, sabendo quem é o Brad Pitt, isso me irrita ainda mais e me dá mais Então, raiva do personagem. parecia que ele estava fazendo ele mesmo. E isso me dava mais raiva ainda, entendeu? Mas é E que aí, assim, o Brad Pitt não é um ator muito bom. Não é, Ele não tem exatamente. Ele é range. mau ator. Então, boa parte era ele ali. Tanto que, tipo, Exatamente. quase todos os personagens dele, ele não tem nenhum outro personagem que não seja mais ou menos essa variação de cara com marra e tudo mais. É, não. Tipo, ele não. É só isso que ele sabe interpretar. Por qual filme que ele ganhou o Oscar mesmo? Foi Benjamin Button? Ele ganhou o Oscar? Ele ganhou o Oscar, é isso que eu ia perguntar. Deixa eu jogar no Google. Ou ele sonha em ganhar o Oscar? Tem 2 Academy Awards, tem 2 Oscars. Ele ganhou por 12 anos de escravidão e o Era Uma Vez em Hollywood. Ele tava em 12 anos antes. Não, Leonardo DiCaprio, Caprio? Juliana. Gente, eu Esse tô é o na Leonardo- página do Brad Pitt de prêmios, tá? Mentira, que ele tava em 12 Deve anos. ser de produtor. Deve ser de produtor. Porque Não. ele tem. Ah, Não, sim, é é possível. verdade. É verdade, desculpa, o 12 anos de escravidão é. Mas ele tem Oscar de ator coadjuvante por Era Uma Vez em Hollywood. Então, sabia que ele tinha Oscar. Não tava tão doida assim. Que eu fiquei assim, Que é um papel que, assim. eu não assisti ainda, eu tenho que assistir, tá na minha lista. Eu mas gostei, mas assim. Margot Robbie, pra mim, tá É, perfeito. esse é o meu problema, entendeu? Eu não sei, eu acho que eu vou gostar, mas eu não quero gostar. Eu tenho ambivalência, uma certa ambivalência com esse filme, com a ideia desse filme existir. Ele algo que me ganhou. incomoda. Inclusive falam que foi um Oscar de consolação, né? Tipo, porque. Mas vocês já assistiram Dos Macacos? Já. E Eu acho que esse é um dos poucos que ele sai um pouco da. Nossa, ele E tá Benjamin alucinado. Button também. Eu Benjamin gostei Button, de ele tá Benjamin ok. Button. Eu me lembro de Eu gostar, mas eu gostei. via na época que saiu, né? Eu nunca vi depois Não, e disso. aí eu li o livro, daí eu não gosto mais, né? Porque é uma história horrível. É. Tipo, Mas o filme é bom. Pelo menos eu me lembro de gostar do filme. Não, o filme é bom, o filme é bom. Mas também muito mais pela Kate Blanchett, Eu ia né? falar isso, a gente gosta por causa né? dele ou por causa da Kate? Da Kate, né? Da Kate. Que eu acabei de ver, inclusive, um vídeo dela encontrando com a Rooney Mara e a menina vai abraçar ela e ela faz um tapinha nas costas. E eu senti uma vergonha alheia. Nossa, eu ia me matar, cara. E tava todo se a mundo Kate alegre, Blanchett né? fizesse isso. E tava todo mundo alegre, porque são as duas se reunindo em dezembro por causa de Carol, né? E ela vai toda assim. E ela faz um. Não, vai ver, ela tava fazendo uma piada, porque é a dinâmica do livro, do filme, É verdade, né? Não eu sei. nunca vi o filme, eu tenho que ver o filme, eu só li o livro. É bom. Eu só li o livro também. Nosso tique e teco do final do ano já não tá fazendo mais. Enfim, voltamos. Então, o meu parecer, esse filme, ele é excelente. Parece que ele só melhora. A minha crítica também é igual da Virgínia, que eu acho ele muito escuro. E aí tinha a hora que eu tive que fechar todas as janelas de casa e a cortina pra eu conseguir enxergar o que tava acontecendo. Mas fora isso, eu acho que é um filme maravilhoso. Eu também gosto muito, na verdade. Eu falei, né? Eu não via desde que eu era adolescente por motivos de Kevin Spacey. Mas o filme é escuro? É. Mas eu gosto muito da história, entendeu? E eu gostei que dessa vez eu tive uma experiência diferente. Porque assim, eu vi com o Matt que nunca tinha assistido esse filme. Então eu ficava assim, o tempo todo, sabe? Porque eu tava, primeiro, eram várias coisas que eu tava esperando, né? O que ele ia achar dos últimos pecados, qual seria o desfecho do filme, e qual seria a reação dele o que tá dentro da caixa. E eu fiquei muito decepcionada, porque na hora que apareceu a caixa, ele falou o que era. E me deu uma raiva, porque eu vi eu era adolescente, gente. Ainda bem que o meu é mais lerdinho e foi plenamente surpreendido. Entendeu? Eu era adolescente, eu não tinha essa bagagem pra poder falar, é isso, sabe? Então eu fiquei, tipo, foi o maior plot twist do mundo. Foi uma ofensa pra você, né, Juliana? Foi uma ofensa. Estou levemente julgando que o primeiro pensamento dele sobre o que pode ter na caixa seria isso. Porque mas é porque, olha só, em defesa dele... Tô julgando. Pela questão de coisas que eu faço ele assistir. E logo antes ele falou que tava falando com a mulher dele. É verdade. Aí tem foi por isso que ele ligou uma coisa a outra, entendeu? Faz sentido. Não, o tic-teco lá de casa não ligou lá com o Crenão e ele ficou tipo... Ele teve a reação que eu esperava.
mesmo. Eu era Vocês adolescente, ainda eu tinham fiquei, reação, gente. Vocês ainda estavam esperando reação. Eu assisti Seven, porque o Max foi o primeiro filme que a gente assistiu como namorado. Eu gosto dessas coisas assim. Eu tenho uma amiga que. Eu me lembrei disso agora. Esse foi o primeiro filme que você viu. A Virginia fez o namorado dela Zodíaco. assistir Zodíaco. E eu tenho uma amiga que o namorado dela falou: você tem que assistir Perfume. Gente, Eu acho isso bom, a engraçado. gente Eu deixou não vou já- julgar, porque o deixou Max teve que assistir claro. Mary Poppins, então. Não, mas isso é básico. Isso é educação Não. básica de qualquer Não, mas homem. é bom porque do tipo, ó, é com isso que você tá lidando, entendeu? E aí, logo em seguida, eu fiz ele assistir Garota Exemplar. Ótimo. Eu também Ó. fiz assistir Garota Exemplar. Porque Gente, esse filme é maravilhoso, né? Eu fico assim, meu Deus. Se a gente tivesse mais umas dessas, talvez muitas coisas não estariam acontecendo hoje em dia. vamos fazer um. A gente tinha que botar David Fincher, então, pra próxima. Só pra gente pegar os Verdade, filmes assisti dele. outros. Assisti Escreve. Zodíaco. Garota Exemplar. Vou fazer o papelzinho pra gente Uhum. poder sortear um dia. Eu preciso assistir, eu tava vendo aqui, abrir aqui a ficha dele. Por exemplo, ele tem esse Vidas em Jogo, maravilhoso também, eu lembro. Ele tem Os Homens que Não Amam as Mulheres, que Eu já acho mais meh. mas É com o eu David amei Craig, né? quando eu li. É. É o Daniel Então, Craig. esse filme me traumatizou quando eu assisti, cara. Sem Eu brincadeira. gosto do preciso Quarto do assistir esse O Pânico. Assassino, que é o último dele. Não assisti Eu também não vi ainda, ainda. olha só. Não é esse que tem a menina brasileira atuando? Quarto do Pânico? Não, o não, assassino. Ah, tá. Cadê? Deixa eu ver, peraí, que eu vou abrir aqui e vou chegar nisso. Sophie Charlotte tá nesse filme. Ô, louco! É que eu não consegui Não assistir, sabia. mas eu sei que ela tá num papel Interessante. pequenininho, mas é. Gostaram do filme, tá? Eu não assisti A ainda. Gerluce. Agora ela é Gerluce. Eu só sei que ela sempre Gente, foi não me tratada. Eu nunca vi conformo nada com dessa esse novela. nome. Mas ele E está que ela sempre tá tratada. namorando o Me Xamã, conta. né? É a única coisa que eu Ah, isso eu sei tô também. acompanhando. Xamã? Não é. Não, na vida Ah, real. Na vida real. Ela tá namorando o Xamã. Faz muito que bem. Enfim, acho que é isso sobre Seven, né? Perfeito. Filme Eu queria perfeito. falar deixar o meu por último, porque o da Juliana tá na minha cabeça, assim, como se fosse. Ele habitou um terreno na minha mente. Queria dizer isso. Vamos falar sobre Slu. Como é que ficou em português? É um nome estranho. Peraí que eu vou ver, que eu já esqueci. Porque é um nome estranho, então eu apaguei da minha cabeça. É mas Jogo Mortal, não é? Jogo Mortal. Isso mesmo. Então, eu baixei no Eu acho Pirate que é um Bay, né? spoiler, né? E aí começou um filme com o Calvo Bonito, em Quem é inglês, Calvo Bonito em inglês? Calvo e bonito na mesma frase? Pois é. Eu fiquei. É o inglês do Amor Não Tira Férias. Jude Law. Ah, sim, porque Jude existe um Law. remake desse filme que é. Então, o- que é, aí apareceu o Michael eu Caine. falo, eu Aí vou eu falar falei, disso, então. é esse, né? É esse. Aí entrou o Jude Law, eu acho que eu baixei a versão errada. Aí eu vi É o que tinha um remake desse filme. A gente já fala disso. Eu queria saber primeiro, vocês gostaram do filme? Sem brincadeira. Eu acho que foi um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. Não tô brincando, tô falando sério. Porque toda hora que acontecia alguma coisa, eu falava assim: ele não vai dobrar a aposta, ele triplicava a aposta. Eu falava, ele não vai colocar uma roupa dessa. Ele ia, colocava a roupa e piorava a situação. Eu falei, não vai acontecer um negócio desse. Aconteceu pior. Então, assim, pra mim foi maravilhoso. Eu amei de verdade esse filme, gente. Eu achei que eu ia gostar mais, mas eu tenho minhas críticas, e aí quando eu fui E eu falar, acho que a sua crítica é porque você gosta de Death Trap. Não? eu gosto de Death Trap, mas não é por isso. Tá. Mas quando for... É que quando eu assisti Death Trap, eu fiquei um pouco decepcionada, porque pra mim era uma versão mais desse filme, praticamente. Eu nunca vi o filme, só li a peça. Ah, você só leu a peça? De Death Trap. Então, não tenho comparativo em relação a isso. Jogo Mortal, ou Sleuth, é um filme, teoricamente, é uma premissa simples, porque é uma peça também que se transformou em filme. Então, a gente tá acompanhando um jovem Michael Caine, que jovem Michael Caine já parecia ter meia idade, né? Ele já parecia estar lá nos 50. Eu queria falar uma coisa que ai, talvez você é julgado, mas eu acho ele um sabor. Nessa idade, assim, eu já achava ele um sabor de sabor. Eu não consigo.
Mas nessa categoria eu tenho vários na lista. Exemplo, idosos bonitos tipo Paul Newman, mas ele é idosos bonitos na sua categoria. Eu não consigo concordar Eu com acho essa. ele muito charmoso, meu Deus. Distinto. Ele tem porte, diga. Eu tenho meio que pra mim ele parece um homem meio ceboso, que me lembra o Jude Law um pouco, tanto é que o Jude Law fez 2 papéis icônicos dele mais pra frente, incluindo esse próprio, né? Mas eu tenho uma coisa assim que me passa de homem. Não, quando eu falo ceboso, é de meio, sabe, nojento. Não sei explicar direito o que é que foi o meu problema com ele. Mas bom, aqui a gente tá acompanhando um jovem, muitas aspas nesse jovem Michael Caine, que ele vai numa mansão do marido da mulher que ele tá tendo um caso, né? O filme já começa assim, porque esse cara, ele se chama o Michael Caine, e o outro se chama Andrew, não é isso? Deixa eu checar o nome dele. É Andrew, isso. E o Andrew é um autor de livros de suspense, de mistério, de ficção policial, super famoso. Ele tem, tipo, o detetive dele, né? Então ele tá lá ditando o livrinho dele no jardim, e eles começam a conversar, e ele entra na casa. Bom, o Andrew chamou o Milo pra ir lá, porque ele sabe que a mulher dele quer deixar ele pra ficar com o amante, e ele fala, olha só, você é um pobre cabeleireiro com um salãozinho numa parte rica de Londres, o que eu achei engraçado isso, né? Porque, tipo, ele tá olhando pra baixo pra ele, né? Mas é porque, obviamente, porque ele é da classe trabalhadora, né? Esse homem é rico, ele é escritor. Então, ele acha que o Mile não vai conseguir manter a mulher dele. Aí ele faz uma proposta, assim, básica, que é o seguinte, você precisa de dinheiro, mas eu também quero um dinheiro. Minha mulher tem umas joias aqui, que estão com a pólice de seguro, e se essas joias forem roubadas, eu ganho dinheiro por isso, porque, né, o seguro vai me pagar. Então você pode fingir que teve um roubo aqui, você arma esse roubo, eu ligo pra polícia depois que você sair e falo, minhas joias foram roubadas. Você vai pra Amsterdã, vende essas pedras, vende isso tudo, você ganha o dinheiro pra morar com ela e eu fico com o meu dinheiro. E aí todo mundo segue feliz. Aí, bom, eles estão forjando isso, aí ele fala, esse era um plano, porque eu liguei pra polícia e a polícia vai vir te prender. Aí, bom, coisas acontecem. Só que assim, essa situação é um gato e rato meio que sem fim, sabe? É tipo, um vai armar pro outro, que vai armar pro outro, que vai armar pro outro, que vai armar pro... Eu não quero dar muito spoiler, entendeu? Porque eu acho que é divertido isso. Mas, assim, eu acho interessante que quando eles foram fazer esse filme, né, eles, nos créditos iniciais, tem nomes de várias outras personagens que nunca aparecem no filme, porque só tem 2 atores, que são o Michael Caine e o Sir Laurence Olivier, que era, diga-se de passagem, um dos maiores atores de teatro do Reino Unido, né, ele era o cara que fazia Shakespeare antes do Kenneth Branagh tomar isso pra ele, né, então, a cara da Virginia... Exatamente. Não, o Shakespeare do Kenneth Branagh eu não brigo tanto, tá? Meu inimigo pessoal. Não, ele é meu inimigo pessoal, não importa mais. E daí esse jogo de gato. Mas eu acho interessante porque esse filme, ele é dirigido por um diretor, assim, bem pequenininho, que dirigiu filmes como... Cadê, meu Deus? Ele dirigiu A Malvada, esqueci o nome da Malvada, tava com o Alabarif na cabeça. O Mankiewicz, que é o diretor desse filme, ele dirigiu A Malvada. E se vocês verem os créditos iniciais, um dos nomes que aparece é uma mulher chamada Eve Channing, que é o nome das duas que eles juntaram pra fazer um nome fictício de uma atriz que apareceria pra frente. Eu acho isso engraçado. Esse é o meu, sabe, é o meu momento, assim, engraçadinho dos créditos do filme. Mas, bom, eu quero saber o que vocês acharam, porque esse filme, pra mim, foi uma surpresa, assim. Eu descobri ele aleatoriamente, a gente assistiu uma noite, e a gente falou, meu Deus, eu me diverti muito, sabe? Eu não esperava que isso ia acontecer, porque eu acho que é isso. Eu acho que a Virginia não gostou tanto, que eu escolhi no de suspense, agora eu tô meio que triste com isso. Porque se eu falasse pra ela que é um filme engraçado, de gato e rato numa mansão, talvez ela tivesse gostado mais. Larissa. Então, primeiramente, quando eles estavam conversando na sala e o cara pegou e falou assim, você é o amante da minha mulher, você veio aqui na minha casa. Eu já falei assim, cara, isso aqui vai ser bom para um caramba. Aí quando foi, né, evoluindo, quando o cara falou assim, coloca essa roupa de palhaço e sobe a escada na janela, eu falei, não é possível que vai acontecer, que eu tô vendo acontecer uma coisa dessa, não é possível, eu não acredito numa coisa dessa. Gente, que nem eu falei, que sabor de filme, eu adorei, porque, que nem eu falei, tava falando pras meninas, gente, foi evoluindo de uma forma que eu falei, não é possível que vai chegar numa coisa dessa, não é possível que ele vai aceitar fazer isso, esperando dinheiro de um cara que é mais rico que ele e que não gosta
dele, que deixa bem claro. E foi indo, foi indo. E aí, quando. Que é foda também. Porque tem aquela parte que a gente descobre, né, que uma determinada pessoa tá viva, eu falo, e tava fantasiada, eu falei assim: não é possível que isso está A acontecendo. gente entra nesse filme, né, achando que é o gato e rato, e é isso. Só que a gente não sabe que o rato vira gato, entendeu? E é assim, E isso pra mim foi maravilhoso, porque você vê como ele vai ficando completamente destroçado da cabeça e o trem vai evoluindo até chegar aquele final, porque quando chegou aquele final, Juliana, eu falei assim, puta que pariu, cara. Olha onde a gente chegou. Dito isso, 10 de 10 pra mim, esse filme. Falando em Oscar, a gente tava falando antes, os dois foram indicados a melhor ator, tá? Aí eles falaram que foi tipo, o primeiro filme desde Quem Tem Medo de Virginia Woolf, que todo mundo foi indicado. Mas também se tem 2 atores, não é muito difícil. A cabeça da Virgínia tá saindo fumaça daqui, ó, que eu tô vendo. Ela tá assim, não gostei. Não Antes de mais nada, vamos fazer um breaking news aqui, que o Agente Secreto ganhou um prêmio de melhor filme internacional no New York Film Critics Circle. Meu Deus! Estão deixando a gente sonhar. Não Ainda vi, não não vou assistir. ver, mas é isso, entendeu? Eu ainda não vou consigo ver. assistir. Por que você não vai ver? Não vou ver. Por causa do diretor. Com o Kleber. Na verdade, assim, eu tenho questões com ele, mas a persona dele online, que é a mesma coisa que eu tenho com o Itamar Vieira Júnior, do tipo, gente, Rafael as pessoas Pontes podem não gostar do seu trabalho, tá tudo bem. Segundo, eu não achei Bacurau tudo isso, e aí não pode falar que você não achou Bacurau tudo isso, porque sai gente do bueiro pra te xingar. Então, assim, agora eu evito. Evito e é isso. Tá. Mas, continuando na questão de opiniões impopulares, qual que foi o meu problema? Primeiro, quando começou, porque eu fui sem saber nada. A única coisa que eu sabia é que você fez uma leve comparação com Death Stranding. Então, eu já, do tipo, tá, estou ciente Mas, assim, que tem aí uma dinâmica entre os dois personagens personagens. que viraram filmes, né, de 2 atores só, então tem muitas coisas de fato a comparar. Então, mas é que assim, Deathtrap, a vibe, não tem nada a ver, assim, tipo, né? Eu não sei como é que é o filme, a adaptação, mas eu imagino que consiga ser muito fiel, porque é uma peça curta, fácil de se adaptar. Mas então, já começa que eu achei que, por exemplo, Quem Tem Medo de Virginia Woolf é uma peça. O filme de Virginia Woolf, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, é um filme. Ele é um filme, você tá vendo um filme. Eu senti que eu estava vendo a gravação de uma peça. E assim como sempre tem há diferenças no meio, né? Que você quer transmitir a mensagem. Eu achei, primeiro, o elenco. O Michael Caine, naquele papel, não faz o menor sentido. Eu não vou conseguir levar a sério que o Michael Caine, com aquela cara de 50 anos nas costas, vai cair nessa palhaçadinha, entendeu? Nesse papinho, entendeu? Porque quando começou a premissa ali, ele é autor de livro de detetive, ele chamou ali porque ele é amante. Sabe assim, eu falei assim, não, isso aqui vai. Mas a vibe do filme eu achei muito peça de teatro. Juntando com o fato do Olivier ele interpretar como se ele estivesse interpretando no teatro. Aquele tipo aquelas coisas. Tipo, que é uma interpretação Você um pouco mais acha? over que o cinema. Então, assim, além de tudo isso, o filme eu achei muito pastelão. Eu achei. Porque assim, eu fui esperando um conflito de gato e rato. Eu fui esperando um suspense. E não tem nada de suspense naquilo. Porque justamente o Laurence Olivier, enquanto ele tava falando, aí ele parecia que ele olhava pro lado e mal sabe ele, sabe assim? Uma coisa meio, não sei. A Virgínia ficou ofendida com as nossas escolhas de suspense, Juliana. Ela ficou muito ofendida. Ela não aceitou. Eu adorei ter assistido porque assim, no geral, foi uma experiência agradável. Porque é o Michael Caine que eu gosto, a história é interessante, tem plot twist, tem palhaçada, tal, mas
A questão é que não, eu fiquei decepcionada pelos parâmetros estabelecidos de tipo, não é exatamente um filme, é uma peça filmada, não, a interpretação foi de teatro, a história não é de suspense, então assim, muitas coisas foram contra o que eu imaginei que seria, que era a Sim. premissa, entendeu? Eu Porque acho assim, que... o Death Trap, ele tem aspectos tragicômicos, mas ele tem intenção. Por exemplo, é o Malice Afterthought que a gente leu, né? Uhum. Que é aquela tragicomédia, né? Que assim, tem o mistério, tem o suspense, tem o clima, mas é num fundo de comédia, digamos. Sim. E Detalhe, né? Death Trap também tem Michael Caine. Aí, no caso, o Michael Caine é o mais velho dos dois. Mas a questão pra mim foi de tipo ser pastelão demais. Não é nem o problema de ter comédia, porque eu gosto. O problema é ser que como por exemplo, vamos falar no Esqueleto da Senhora Moraes. Mas é que foi muito pastelão. Então, por exemplo, quando sei lá, eu não sei se tipo se tivesse caprichado mais na maquiagem, que alguma coisa assim, sabe? Porque acabou ficando meio óbvio, assim, tipo, eu queria ser surpreendido, porque eu imagino que lendo o texto da peça, existe a surpresa da revelação. Mas você vendo o filme, não tem. É a mesma coisa que a gente falou do o Beijo da Morte do Air Levin, que em livro, que inclusive eu quero ver o filme pra ver como que eles fizeram. Tem 2 filmes, inclusive. Essa surpresa pro público, pra ter esse plot twist, que é um plot twist interessante na peça, né? Eu acho que eles E, tiraram, enfim, inclusive, o plot twist pelas reviews que eu vi no Letterboxd do Air e Eleven. é uma pena, porque a essência do livro É a maravilhosa, parte mais né? interessante. Eu acho que, assim, Enfim. eu acho difícil porque eu amo ver peças filmadas. Então, isso é uma coisa que eu tô acostumada e eu vejo sempre. Se eu falar assim, não, vamos ver uma peça filmada. Aí, tudo bem. O ator fazer assim, tudo, eu fico, ok. É isso, entendeu? Eu acho que ele, como ele era muito mais velho, né, ali, ele é meio que ator de uma outra época, e eu acho que em Rebecca ele também tá assim. Eu acho que essa é a atuação dele, Eu sabe? não sou muito fã do filme, né? Do Rebecca também. Então, tipo. Não, eu não sei, mas... sabe? Eu fiquei meio que pra isso. Eu acho que é ele, é a atuação dele. Ele sempre foi bem. Você tem razão. Eu entrei super de cabeça. Ali. E assim, o fato de. Eu não sei, é que foi muito pastelão, foi muito, tipo, absurdo, assim. E tem o remake, né? Eu esqueci de falar disso. Tem o remake que fizeram depois, que aí o Michael Caine faz o mais velho e o Jude Law é o papel do Michael Caine. E também em Death Trap, aí o Michael Caine faz o mais velho, ou seja, ele gosta de fazer esse tipo de filme. Ele falou assim: encontrei meu nicho. Adoro vou continuar. Michael Caine, sou grande fã do trabalho dele, né? Ele tem um filme que eu acho que ninguém viu. Michael Caine com Robert Duvall e o Menino do Sexto Sentido, que é Leões de Segunda Mão. Esse livro, que é tipo 2 redneck dos Estados Unidos adotam uma criança, chama Ou Lições para Toda a Vida. É lindo. Eu acho que é lindo esse vi. filme. Se um dia a gente nome. sortear Michael Caine, eu vou colocar ele pra gente tem assistir. Cachorrinho no pôster, hein? Tem os cachorrinhos quando eu joguei nas imagens no Google. Animaizinhos de fazenda. Não, se passa numa fazenda e tal, e eles adotam Aquela, eu fico tensa. Não, eu não lembro de... Não lembro. Tá. Enfim, e esse foi o meu parecer sobre Sleuth. Eu achei que eu ia gostar mais, por conta da premissa, que tinha tudo que eu gostava. Mas aí entregou uma comédia pastelão. Desculpa. Por isso que vocês devem ser punidas por escolherem comédias no... Gente, não tem como a gente ser perfeita sempre, sabe? A gente em algum momento vai errar. Tem que ter uma hora que vai... Vamos para o próximo agora. Vamos para o Esqueleto da Senhora Morales. Então, gente, primeiro que a gente já teve uma saga para conseguir esse filme, e nesse vídeo vou fazer uma denúncia. Porque o arquivo que tinha disponível ali pela internet era um arquivo que foi colorido, pelo jeito, por inteligência artificial. Que ficou, assim, uma porcaria. Coitada da Juliana, assistiu o filme colorido. Juliana, você tá sem áudio. Eu vi preto e branco. Agora eu tô achando estranho. Aquele link que você me passou, eu vi em preto e branco. O link que eu te mandei agora ou da outra vez? Não, você me mandou antes. Eu vi um que tava em preto e branco. Eu vi esse filme em preto e branco. Uai, o que será então, Virgínia, que a gente eu deu não sei. o link? Não, você baixou do Pirate Bay, não foi? Não, eu vi no... Eu? A Juliana, porque não. o que eu tinha mandado a primeira vez, ele tava colorido, tanto que tava assim, horrível. Gente, peraí que eu tenho que procurar agora aqui, porque eu tenho certeza que eu vi em preto e branco. Juliana ele não tá plenamente colorido, ele tá podre. É tipo...
É, desse jeito. Horroroso. Era do Internet Archive, não era? Isso. Eu tô tentando procurar no meu histórico Não aqui. era Peraí, nem que eu tô colorido, ele viajando. era tipo Ficava verde flutuando e a cor, roxo. né? Muito estranho. Muito Horrível, estranho. horrível. E aí a gente Verdade, tá colorido sim. Desculpa, gente, eu que tô maluca. Tá certo, eu vi na versão ruim, tá certo. Eu abri aqui pra ver. É porque eu Não, tanto apaguei. que quando eu baixei essa versão, eu achei que era Tava assim um mesmo. filme, tipo, antiguíssimo, de, sei lá, dos anos 30. Tipo, e aí eu fiquei protelando ver, porque eu, tipo, ai meu Deus, esse vai ser um tormento ver esse filme. E ainda mais a questão da língua, porque como eu vejo quase tudo sem legenda, eu acabo sofrendo um pouquinho pra ver filme com legenda hoje em dia, né? Que é o filme espanhol e tal. Então, mas graças a Deus. Fala aí, Larissa. Então, porque eu me senti pessoalmente ofendida, porque as minhas amigas não tinham conseguido achar esse filme de uma forma com qualidade melhor e que pudesse entregar toda essa experiência. Pois eu fiquei, acho que quase 20 dias, né, procurando esse arquivo e com a legenda, descobri como que a gente coloca a legenda e tudo no filme e coloquei aí no Internet Archive para que vocês assistam, porque aqui é assim, né? A gente teve a discussão das locadoras, né, essa semana no Blue Sky. Seja você sua própria locadora. É Tá isso vendo, aí. gente? E é aqui a minha denúncia. Esse filme é um dos 100 melhores filmes mexicanos de toda a história. E pra ele ser entregue dessa forma pra gente hoje... Gente, o único lugar que eu vi que tinha, se eu não me engano, foi a MUBI. Só que aí, tipo, você clica lá e o filme não aparecia. Não sei porquê. Não, e eu assisti a cópia que a Larissa fez e tá maravilhosa. Eu não sei as implicações legais do que a Vamos fingir senhorita que, né? fez, mas Mas... Eu ficou corto a isso tudo ou imagem não? tá. aquela... Provavelmente, Juliana. Acho que não, porque não é pirataria por lucro. Então a gente tem defesa para dona É Larissa. pirataria por cultura. Exatamente, é por altruísmo. E ficou excelente, a legenda tá perfeita, tudo, a imagem maravilhosa, tipo, e Sim. melhorou muito a experiência de ver o filme, com Com certeza. certeza. E, gente, esse filme, ele é de 1960, deixa eu até pegar minha colinha aqui, que foi dirigido pelo Rogério Gonzalez e escrito pelo Luiz Alcoriza. O Rogério Gonzalez fez vários outros filmes maravilhosos, inclusive O Alucinado, de 1953, que é um filme também que eu quero trazer para vocês. Já tô procurando um arquivo, fique tranquilas. E assim, o filme começa com a Glória Morales, que ela é uma beata da igreja, né? É aquela cristã fanática religiosa. Inclusive, em 1960, o México estava ali, né, dentro do conservadorismo católico, assim, ferro e fogo. A gente acha que o brasileiro é católico, é que vocês não fazem ideia que são os mexicanos. Não, Vocês não e têm uma coisa ideia. que a vibe me lembrou chocolate, a vibe da cidade de a Sim. gente que se passa chocolate, bem aquela coisa bem carola, com um padre, tipo, né? E no começo do filme já, a gente vê a Glória falando que o marido dela, o Pablo, é um homem péssimo, que ele odeia ela, que ele bebe muito e que ele a maltrata e que ele tira sarro de toda essa questão da religiosidade dela. E aí a gente já fica impactada, né? Porque a gente fala assim, nossa, esse homem deve ser uma porcaria. Só que quando o Pablo vem chegando, né, ali na rua, e aí a gente vê o Pablo sendo um cara super legal, assim, fora de casa. E o que dá a gente entender nesse momento é que ele é aquele cara legalzão lá fora e dentro de casa ele é aquele cara maldoso, pelo que a Glória fala para o padre. Tanto que o padre olha para ela e fala assim: esse é o fardo que ela tem que carregar, que esse casamento dela é a cruz que ela tem que carregar. E o Pablo, ele é um taxidermista, né? Então já tem uma questão ali com a religiosidade bater de frente, porque ele disseca esqueletos, né, para mandar para a faculdade de medicina. Quando ele chega em casa, o padre já bota para torar em cima dele, falando um monte de coisa para ele, e por ali ele fica. Nesse momento, a gente vê que a Glória, na verdade, é uma grande carola daquele tipo que dá o
tapa e esconde a mão. Uma verdadeira cristã, em alguns aspectos, né? E aí a gente vê que ela é o cão em forma de gente, da forma que ela trata ele. Dessa cena, a gente tem um almoço, né? Que ela fala assim que vai sentar com o Pablo para que eles possam almoçar juntos. E quando o Pablo começa a comer, a Glória começa a fazer ânsia de vômito perto dele. Gente, e aí ela fala assim, antes de você tocar em mim ou tocar na sua comida, passe álcool na sua mão. Ela sempre fala isso pra ele. Ela tem, assim, nojo dele. E aí ela eu tenho um parênteses a fazer sobre isso, que não é só álcool, é álcool canforado. Álcool canforado é o que tem cânfora. E porque, sabe aquele efeito gelol? O efeito do gelol, aquele cheirão, aquela coisa? Aquilo é canforado. E assim, qualquer pessoa com nariz sabe que aquilo ali empesteia absolutamente tudo. Então, assim, tem essa camada aí que às vezes as pessoas podem não se ligar, que é do tipo, ela quer que ele passe álcool canforado na mão para comer, e aí ele vai comer tudo com gosto de cânfora, entendeu? Ela faz com que ele também tenha que pagar pelos seus pecados, que ele nem sabe. E isso é um agravante porque o Pablo, ele é ateu. Ele deixa claro que ele é ateu. E aí, a gente vê como que ela trata mal a empregada da casa. A coitada da empregada, inclusive, até chora, fala pro Pablo, né, que não aguenta mais ela, mas que ia permanecer ali por causa dele. Que, inclusive, a Glória começa a falar, acusar ele de adultério, sem provas, né, e falando por todo mundo aí que a menina estava tendo um caso com ele. E o pessoal acredita porque todo mundo acha que Glória é uma santa, uma mulher maravilhosa, né? Perante a igreja também. Até que um dia a gente vê que o Pablo queria comprar, né, ali uma máquina, mas antes disso, estava até esquecendo, ele tem uma conversa com os amigos no bar. Justamente, eles falam sobre essa questão de assassinar alguém e conseguir sair e se livrar. O e ele crime fala... perfeito, né? A ideia do crime Isso. perfeito. Por isso que eu falei que tem suspense, Virgínia, por isso. E aí, ele Virgínia, olha só, fala... peraí. Desculpa pausar um minuto. Que falam, tipo, tudo, que explica tudo. Não, eu Calma. preciso pausar essa sinopse, porque Virgínia tem que admitir o fato de que isso daqui me lembrou muito Melissa Safford, entendeu? Claro, Esse filme. não, Mas com ele, certeza. mas o nosso protagonista aqui, ele de fato é agradável e você torce por ele. O mais Tem difícil tem essa ainda, questão. o Pablo, ele é muito gentil. O ator que faz ele é o Arturo. E assim, ele é cômico. Ele te conquista. E isso é muito foda, porque você fica naquela ambiguidade do tipo, que esse homem mate logo essa satanás, essa mulher. Pelo amor de Deus, passe ela logo. Porque você não aguenta mais. Nós, como público, a gente começa a torcer para que isso aconteça. E nessa cena do bar, ele fala uma coisa que é muito legal. Cometa, né, o crime, seja julgado, mas seja absolvido. Nesse momento, ele também, porque os diálogos desse filme, gente, é maravilhoso. Eles falam também sobre o crime de honra, que era uma coisa que acontecia, né, há muito tempo atrás aqui na América Latina, que os homens matavam as mulheres e diziam, né, que era para garantir a sua honra. E ele faz críticas, inclusive, sobre isso. Até ele faz assim bem pontual, mas tem um momento que ele fala assim: nos países nórdicos, isso seria considerado crime, mas aqui pra gente é uma coisa cotidiana. Aí até o cara fala, mas será que as nossas mulheres que são mais quentes, alguma coisa assim? Ele fala, não. E a hora que ele fala assim, não, meu amigo, nós que somos muito cabeça quente mesmo. E assim, são diálogos maravilhosos. E aí, o Pablo, ele tá guardando um dinheiro porque ele quer comprar uma máquina de fotografia. E o que a Glória faz? A Glória vai lá e pega esse dinheiro para comprar o mármore da igreja. E ela vai e entrega para esse padre. E a gente tem que ter uma noção aqui, gente, que cidade pequena, o padre tá dentro da sua casa toda hora. O pastor tá dentro da sua casa toda hora. E lá eles eram um vilarejo, né? Então agora vocês imaginam, né? As beatas, todo mundo ali. E aí ela entrega o dinheiro pro padre, e aí o padre pega o dinheiro. E aí o Pablo chega bem na hora, porque ele quer comprar a máquina dele, que ele conseguiu o desconto. E aí ele fala assim, mas onde que tá meu dinheiro? Nessa cena, quando ele pega e fala assim pra Glória, que é assim, é uma crítica direta ao elitismo conservador daquela época, né? Da burguesia católica daquela época, né? Ele pega e fala pra ela, mas por que você quer ser mais que os outros? Gente, assim, e ele fala, não chega nem a ser uma soberba, mas ele fala de uma forma assim, tão calma, tão assim, que você fala assim, nossa, cara, é isso mesmo, coloca ela no lugar dela.
E assim, vira uma coisa absurda, né? Todo mundo começa a provar que o Pablo é um péssimo marido, né? Que só humilha ela. E ela não fica descansada sobre isso. O Pablo compra essa máquina, deixa ela ali dentro do ateliê dele onde ele tá trabalhando, e ela vai até ali pra falar assim, que onde já se viu, ela é uma mulher que só fica em casa, que se cuida dele, que tá sempre disposta a ele, e ela ser tratada desse jeito. E aí o Pablo olha pra cara dela e fala assim: a gente não vai se separar, não vai ter jeito, então eu só quero que a gente fique em paz. Gente, quando ele fala assim, eu só quero que a gente fique em paz, a Glória fica transtornada e quebra essa máquina dele, joga no chão. E ela começa a gritar, falando que ele está ali, né, agredindo ela, para que todo mundo ali do local veja que está acontecendo alguma coisa. Ela sai correndo e tirando que a Glória, ela tem uma perna que é maior que a outra, que ela teve tuberculose, e isso é uma coisa que impactou muito ela. Só que o Pablo amava ela da mesma forma dela ser doida, tanto que tem uma cena que ele vai ali pra conversar com ela e, gente, a atriz que faz a Glória, que mulher linda, lamento, assim, é a Amparo Rivales. Que mulher linda e que mulher desgraçada, porque você tem raiva dela do começo até o fim. Eu fiquei. Até, inclusive, por isso que eu falo que o fato de eu ter visto a versão que você fez do filme com qualidade de imagem que afetou o aproveitamento do filme, justamente porque são todos lindos. Ele é muito charmoso, Nossa. ela é linda, as amigas são bonitas. Então, assim, e eu fiquei espantada com a maquiagem. Sim. Porque como tem muita cena de close-up, dá pra ver a maquiagem da sobrancelha e tal. E assim. Um absurdo. Inclusive, a irmã Ele ser muito charmoso afeta totalmente também a nossa percepção de ficar do lado dele ou não na questão, né? No enredo. Inclusive, a irmã dela aqui é a Clotilde, do Chaves. Linda. Eu fiquei assim, é maravilhosa. Mas a Ana Clotildes, ela era Miss, né? Ela foi Miss México. Sim, então, ela foi Miss de México. fato, conhecida por ser uma mulher muito bonita, né? Eu queria só dizer que o fato de terem muitas pessoas bonitas, a mulher dele, eu vi que ela é espanhola, mas assim, o México, a gente tem que lembrar que o México é um país extremamente preconceituoso. Então, as pessoas que aparecem em filmes, em séries, em novelas, nunca são as pessoas que representam o país deles, né? Eles procuram sempre um fenótipo extremamente europeu pra mostrar. É só um adendo que eu acho importante fazer. É bem evidente eu amo o México, tá? que não tem. México, mas... Não, o México é um país que tem bastante miscigenação indígena. Uhum. E se você tiver como parâmetro esse filme, você não faz a menor ideia disso, nem nos extras, nada. Assim, eu vou falar uma coisa muito rápida, muito breve. E assim, quando eu trabalhei fora, tinha muitos mexicanos lá, né? No mesmo programa que eu fiz, tinha vários mexicanos. E assim, eles são extremamente racistas com pessoas que fazem parte da miscigenação deles e tudo mais, com os povos originários de lá. E assim, é assustador. É assustador isso quando você vê. Eu não conseguia, entendeu? Foi quando eu tive essa dimensão, eu fiquei assim, o que está acontecendo? Como que pode, aqui? Né? Como que pode, né? Ser assim. Mas também ali nos anos... Isso mesmo. Enfim, onde que eu parei, gente? Que eu me perdi? Ele amava muito ela, né? E aí aconteceu toda essa questão da máquina. O que a Glória fez? A Glória se machucou e chamou todo mundo para sua casa, falando que ela tinha sido agredida por ele. E assim, acabou que ele acabou sendo agredido pelo cunhado, né? E eu acho uma cena icônica, porque quando ele começa a fazer toda aquela parte de envenenamento, com aquela faixinha na cabeça, me fez rir. Me fez rir muito, porque foi uma cena cômica. E aí ele pega e fala assim, não, eu cansei, não aguento mais. E a gente vê, né, todo esse trabalho que ele fez ali de envenenamento, ela acabou a morrer, né? E aí todo mundo ficou assim, onde que a Glória está? Onde que a Glória está? Ela virou, né, um adereço da loja. E aí ele, enquanto estava preparando ali o esqueleto dela, tem umas falas dele muito maravilhosas, porque ele olha pra ela e fala assim, Glória, eu sempre amei você, de todas as formas possíveis. E isso é muito engraçado de você, não é muito engraçado, nossa, né? Ela tava morta. Mas assim, é muito interessante ver ele conversando com ela. A culpa cristã batendo. A culpa cristã veio, ó. E
aí ele tá conversando com ela e tem uma cena maravilhosa que ele dá o osso dela pro cachorro e nem o cachorro queria o osso. E ele vira pra ela e fala. E assim, gente, eu passei mal de rir. E é muito interessante porque nesse momento ele olha pra ela e fala assim: bom, se eu for condenada, eu vou ficar 10 anos. 10 anos que eu vou poder comer sem ninguém falando pra mim, falando nada pra mim. Eu vou poder ler os livros. Aí a gente tava falando, eu vou poder ler todos os livros que eu queria sem ninguém falando nada pra mim. Esses 15 anos eu já paguei a minha penitência. Esses 10 anos, se eu ficar preso, eu vou estar em paz. Tipo assim, ele já tinha aceitado que se acontecesse alguma coisa, pra ele tava ótimo. E aí ele acaba sendo julgado, né, ali pelas autoridades, o que é muito interessante, porque outra coisa que Pablo é sempre colocado como um cara péssimo, que, né, não faz parte ali do pessoal da igreja, então isso já é uma coisa que acaba deixando ele mais culpado, né, na visão de todo mundo. E esse julgamento também é muito maravilhoso, porque a gente vai ver todo mundo, a gente vai ver o padre falando mal dele, a gente vai ver as irmãs, a gente vai ver a cunhada. E quando ele tá ali preso, o padre fala que a esposa dele é como se fosse uma santa. Ele pega e fala assim: por que eu iria matar uma santa então? É um diálogo assim, gente, maravilhoso. E aí ele começa a falar assim que ele não precisaria matar ela porque ele era pobre, ela também, tanto que ele trabalhou muito para pagar a hipoteca da casa e foi derrubando todos os argumentos de todo mundo. Inclusive o advogado de defesa dele, eu achei aquele ator charmosíssimo, com aquele bigodinho assim, coisa charmoso. E acaba que os legistas vão ali e começam a falar sobre o esqueleto. E esse esqueleto tinha várias partes, né, de várias coisas. E eles chegaram, né, no final falando que aquele esqueleto não era dela. E aí o Pablo foi o quê? Absolvido. Só que esse filme poderia ter acabado aí, que eu também acho que ia ser assim, pá. Só que ele melhora ainda mais. Porque o Pablo vai até o padre para confessar os seus pecados. E a hora que ele confessa, com aquele sorrisinho dele, assim, pro padre, falando: você não pode me condenar. Eu não posso ser julgado 2 vezes pelo mesmo crime. Tudo que eu falar aqui, você vai ter que ficar quieto. Gente, a atuação do padre também, o ator que fez o padre, assim, excelente. Excelente. E aí ele vai embora pra casa dele, né? E ali se tem uma festa, né? Todos os amigos dele estão ali. Inclusive, os carolas da igreja vão lá, muito safados sem vergonha que são, vão pra lá pra participar e pedir desculpas sobre isso. Inclusive, tem uma carola que fala assim que elas acharam que era o esqueleto da esposa dele por causa da perninha. E aí ela sobe um pouquinho, assim, o vestido, e os rapazes olham pra ela bem na hora que ela sobe o vestido pra mostrar as canelas. Eu acho essas pequenas cenas maravilhosas. E ali, quando tá todo mundo reunido, o Pablo esqueceu uma coisa, né? Porque ele tinha colocado ali um veneno na bebida que a esposa dele tomava cotidianamente. E aí as carolas foram lá pegar essa bebida e serviram para todos que estavam ali na festa. E claro, né, meus queridos, com um final muito, assim, difícil de engolir, de certa forma, essa justiça divina foi feita, né? E aí ele acaba morrendo junto com todos esses pessoal da igreja. Eu amo esse filme, eu acho que dá pra fazer uns 50 episódios só falando desse filme, de tudo que tem nele, de tudo que ele levanta, de tudo que ele aborda. Eu acho ele, assim, excelente. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam sobre o filme, minhas queridas. Esse filme foi uma adaptação do Conto do Mistério de Islington, do Arthur Machen. É isso que eu tô procurando. Eu quero um resumo desse conto. E ele foi baseado num crime que aconteceu em 1910, onde a Cora Henrietta foi morta pelo seu marido, o homeopata americano Crippen. E o Crippen acabou ali, né, virando o Dr. Crippen. Gente, babado. Por isso que eu gosto mais ainda desse filme. Vamos lá. Esse é um dos... Virgínia, me ajuda aqui. Esse não é um dos casos que ele menciona, o que o Martin menciona naquele livro do Detection Club, quando ele vai falando dos autores, ou eu tô maluco? Não lembro, mas eu tô, tipo, simplesmente não tenho um resumo, porque o que eu quero saber é justamente desse final, dessa parte final, porque pra mim é muito Melissa After Todd. Tipo, pra mim é muito evidente que o diretor assistiu Melissa After Todd. Mas eu quero saber Leu, no se isso caso. tá no conto original, entendeu? Eu não sei informar para vocês também. Porque assim, eu imagino que o caso original que deu origem ao conto não tem esse final. O final é que ele foi julgado e enforcado, o Dr. Crippen. Inclusive, ele tinha amante também que foi julgada como
Ai, como que eu esqueci quando a gente tá junto no crime? Comparsa? Isso, como comparsa. Então, não tem isso no final. Olha aqui. Tipo, The eu tava story procurando. ends with him. The story ends with him living quietly in a quaint house with a new and pleasant wife in the United States. É isso aí. Então, posso falar. A gente fala, então a gente sabe que esse final foi muito mais colocado pelo que estava acontecendo no México na época, né? Tipo. É porque o conservadorismo porque mexicano assim, nessa época tava muito pesado não, mesmo. tudo bem. Porque assim, eu adorei o filme. Eu achei, como eu falei, todo mundo muito lindo. O filme foi muito divertido. Porque, assim, diferentemente de Sleuth, esse filme ele não perde o tom tragicômico. Sabe assim? Uma que você falou de cenas, a que eu mais amei foi a hora que ele foi tratar o corpo dela depois que ele matou, e ele tem que passar álcool na mão, né? E aí ele passa álcool na mão antes de lidar com o cadáver dela. Inclusive, nessa parte tem até uma que o menino vai pegar no esqueleto, ele olha pra ele e fala assim: agora pode pegar sim, não tem problema. Não, tem pequenos detalhezinhos assim desse filme que eu achei muito interessante. Eu, inclusive, fiquei pensando, tipo, eu fiz um meia-culpa aqui, tipo, eu vi pouquíssimos filmes mexicanos na minha vida, assim, sabe? Eu vi Sua Mãe Também, que mais? Assim, pouquíssimos. Eu fiquei pensando, tipo, meu Deus, por que não, a gente não tem mais acesso a esse tipo de filme, né? Foda. E aí a gente descobriu o porquê, né? Dessa procura. Então, eu gostei muito, eu gostei da vibe, justamente, e porque é praticamente a história do meu livro favorito, que é o livro que eu fiz a Juliana assistir, que é o Malice Afterthought, do Francis Isle, o pseudônimo do Anthony Berkeley, e assim, eu tenho certeza absoluta. Agora, porque rolou aí um corte, eu estava procurando um resumo do conto que deu origem a esse filme, que é do Arthur Machen, que é o autor de O Grande Deus Pan e tudo mais. Ele sempre escreve histórias meio doidas. E eu tava achando estranho porque ele não é de escrever humor. As histórias dele não têm humor. Nem humor, né? São um horror puro, é o que ele é conhecido, né? E ele tem uma questão com mulher malvada, mulher que maltrata homem, que assim, é do tipo, homens vão escrever dezenas de livros antes de ir pra terapia, sabe? É um caso assim, Sim. clássico. Mas twist da vibe e do final, principalmente do final, me dá certeza que ele leu Malice Afterthought, porque essa história é assim, a Juliana já leu, eu não vou dar, todo mundo tem que ler, entendeu? Infelizmente não tem tradução para o português, o que é um absurdo. Anthony Berkeley ainda tem uns anos aí para entrar em domínio público, mas se vocês tiverem a oportunidade, leiam, porque assim, o final você vai berrar, sabe? Assim, do tipo. E é essa vibe, assim, o livro começa ele falando: vou matar minha mulher, eu quero matar minha mulher. E a mulher é ruim, é malvada, é cruel, é chata e tal. Mas eu acho importante dizer que aqui o nosso protagonista, ele é muito mais querido do que o protagonista de Malice Afterthought, porque o de lá a gente odeia ele. Não, ele é ridículo. O de lá é ridículo. Você ele quer que ele se ferre loser. Aquele cara loser, sabe? Sim, e mesmo assim Ai, Jesus. É muito Eu acho engraçado. que isso foi até muito proposital, justamente pra gente ficar com esse sentimento. E assim, aquilo que ela faz ali de fingir que apanhou, porque assim, aquela cena que ele tá, tipo, de boas e ela gritando com ele: não me bata e tal. Você fica com muita raiva. E aí depois, quando ele volta e ela arranjou uns hematomas, sabe assim? Tipo, aquilo que ela faz com a câmera dele, aquela cena é muito cruel. Assim. E a cena que ele tá. A cena que ele tá com a empregada, quando ela fala que eles estão tendo um caso extraconjugal, e ele chega pra falar com ela, assim, pertinho, e fala assim: eu quero um bife dessa grossura. Eu morri de rir, porque eu achei que ia ser do tipo, não, ele só queria comer um bifinho
com batata E ele é frita e carismático, paz. é isso. E Ele a é empregada muito ele é carismático. carismático. Eu me Gente, reconheci acabou. muito ali naquele momento de, tipo, eu só queria um bifinho. Porque se uma pessoa sentasse do meu lado, eu querendo comer o meu bifinho com a minha batatinha, e a pessoa ficar me enchendo o saco, eu ia ficar muito puta da vida. Eu já teria matado, ó. É por isso que eu falo, esse filme dá pra gente falar várias coisas dele, porque cada ceninha é uma coisa, assim, muito cômica, cara. E você fala assim, eles estavam fazendo isso e levantando discussões, né, principalmente questão dos crimes de honra, lá em 1960. E olha a situação que a gente tá agora. Por favor, Não, principalmente essa última semana tenebrosa nesse sentido. É. Estamos gravando no dia 2 de dezembro, né? é, Terríveis, notícias terríveis. se termine de falar. Eu não sei quem que tava falando. É Juliana ou é Virginia? Não, Virginia tava Não, falando, eu vai tava falar falando. ainda? Então. E eu amei, adorei o final. Achei muito. O final perfeito para um filme já muito bom. Foi. Amei. Nota 10. Mas não é Feia a suspense. reclamação. Não é suspense. Vocês não cumpriram a regra. Você não achou suspense? Não tem suspense. Não Absurdo. tem suspense. A gente sabe quem matou, a gente sabe por que ele matou, a gente sabe tudo. Mas aí, no caso, o suspense é o que vai acontecer com ele, né? Se ele vai conseguir se livrar disso ou não. Porque ele já Sim. fez o foreshadow de, tipo... Não, porque quando ele tava, tipo, fazendo as coisas, dava pra perceber que ele ia sair imune. E ele já tinha falado que era esse o plano. Cometer o crime perfeito, ser julgado, ser inocentado e nunca mais poder ser julgado de novo. Não. Não vem que não tem. Não vem que não tem. A Virgínia é revoltadíssima. Vai, Ju, fala. Não, eu amei o filme. Eu comecei a assistir, eu falei, logo quando eu percebi a conversa dele com os amigos, eu falei, isso é Melissa Afterthought? Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Porque não só a Virginia me fez ler, como eu fiz meu namorado ler. Porque eu amei o livro e eu tô passando pra frente, sabe? Então, eu amei, eu achei super divertido. Eu fiquei entretido o tempo todo. Eu queria saber se ele ia se livrar disso ou não, na verdade. Porque como o filme foi indo, eu achei que de fato ele fosse... Porque a questão é o seguinte, pelo fato dele ser um personagem extremamente carismático e agradável, eu queria que ele conseguisse se livrar disso, sabe? Então, quando você chega no final, eu fiquei eu gostei do final, eu achei ótimo. Porém, me deixou meio triste, porque eu queria que ele tivesse seu final feliz, sua redenção, entendeu? Foi um final bem corajoso matar ele, né? É. É isso que eu acho sobre esse filme. E assim, gente... Não, que assim, querendo ou não, ele é um vilão. Ele é um vilão, porque... Não, sim, ele é um vilão. Não é porque a mulher é escrota que ela Ele é um merecia ser anti-herói. assassinada. Virginia, ele é um anti-herói. Só que assim, e aí todos os vilões do filme tiveram o mesmo desfecho ali naquele arrebatamento, digamos. Então, acabou que assim, ok, vocês se divertiram, sentiram o prazer de ele se vingar, mas ele não vai sair impune. Não é assim que as coisas funcionam. Eu senti que foi isso, entendeu? Lamentavelmente. Ai, que bom que vocês gostaram. Agora eu tenho mais 2 pessoas que assistiram esse filme. E terão mais. E terão muito Não, e aí mais. agora, através do Internet Archive, muitos mais poderão assistir esse filme. Vamos fazer campanha para que assistam esse filme, porque nota 10. Agora, quando vocês forem indicar o conto, vocês indiquem um filme também, pra palavra ir mais longe. O Arthur Macken não é um autor que eu sou muito fã, eu já li várias coisas dele, mas não sei. O Grande Deus Pan, por exemplo, que falam que é a melhor obra dele. Eu É não só li um nada. cara Eu conheço com medo ele, de mas eu nunca li mulher. nada. O cara só tinha medo de mulher, assim, sabe? Tipo, meio qualquer coisa. Mas o livro do Anthony Berkeley, sim, a gente recomenda e aí fala junto do filme. Enfim, é isso, garotas. Acho que agora é falar do próximo episódio, né? Vamos falar, porque o próximo episódio vai ao ar dia 25 de dezembro, se ninguém esquecer, né? Porque 3 memória de paçoca aqui também. Mas eu sou a pior, eu confesso. Eu admito. Eu também tô bem perto, eu acho. Porque Então, vamos fazer, obviamente, o tema não vai ser sorteado, vai ser tema natalino, né? De filmes de Natal. E o meu escolhido chama O Árbitro, ou The Ref, que é um filme de 1994, que infelizmente também tem o Kevin Spacey.
Dona Juliana vai ter que ver de novo um filme do Kevin Spacey. E assim, é com a Judy Davis também, que é uma atriz que eu amo. Ela é maravilhosa. Ela é o clone da Annette Bening, pra mim. Elas são super parecidas. E tem o Denis Leary também, que é ótimo. E ele é tipo um bandido. Enfim, é uma comédia. O tema central não é Natal, mas se passa no Natal. E eu lembro que quando eu assisti, eu amei, mas eu não lembro nada. Então pode ser que tenha envelhecido muito mal. Mas vamos ver, entendeu? E o link do Part B está funcionando, já tem legenda em inglês embutida, tá? Então, assim, é isso. Agora, Dona Juliana. Bom, eu tô seguindo a linha da Virgínia, eu vou escolher um filme com Michael Caine. E eu devo dizer o seguinte, pode ser uma opinião polêmica, pode ser. Pra mim não é, entendeu? A única adaptação boa de Um Conto de Natal do Charles Dickens é O Conto de Natal dos Muppets. Porque não tem nada que dê errado quando você coloca os Muppets nisso. Então, assim, a Miss Piggy é a minha inspiração pra vida. Pra mim, ela é a pessoa, porque pra mim os Muppets, eles existem de verdade. E a Miss Piggy é a minha pessoa preferida no universo, entendeu? Ela é muito diva, ela é muito diva. De qual ano, Juliana? Isso. Ai, acho que é dos anos 90. É de 92. 92, tá. 92. Porque eu lembro quando lançou. Diga-se de Eu era passagem, é criança. uma das raras adaptações de Conto de Natal que, de fato, mata um personagem importante da história, que é o personagem tristezinho. Então, eu acho isso importante, porque as versões adultas, às vezes, eles não fazem isso, eles não têm essa coragem. Não, a galera não tem coragem. Tipo, o Conto de Natal é uma obra revolucionária, radicalizante, entendeu? E as pessoas têm medo de adaptar e meter o dedo na ferida do capitalismo, e aí fica fazendo esse banho-maria, usando aquele coitado, daquele fudido do Tiny Tim, e aí não sei o quê, e sabe assim, E o Tiny Tim faz uma sobrevive. sempre Agora, piegas e tal. E tipo, não. É sobre Quero acumular ver- riqueza ser pecado. quero ver ter coragem do Jim Henson de botar o Tiny Tim, que é um Kermit bebezinho, entendeu? Porque ele é o filho dele com a Miss Piggy, e matar o Tiny Tim. Para as crianças, entendeu? Porque é isso, isso é a vida. E agora eu tô até me sentindo melhor, né? Depois de vocês falarem isso, porque eu escolhi Black Christmas de 1974, que é considerado um dos primeiros slashers, né? E depois delas falarem que tá morrendo filho da Mr. Pig, eu tô tranquila. Mas o seu filme me traumatiza. O final desse filme, Nossa. pra mim, é traumatizante. Agora, a minha coisa preferida do filme da Larissa é que tem uma jovem Andrea Martin no filme. E eu amo essa mulher em tudo. Belíssima. Porque, assim, eu gosto de Casamento Grego, gosto, mas a Tia Vula é a minha coisa preferida do filme. Nossa, do gêmeo. Sim. Ai, eu amo ela explicando do gêmeo, né? É vegetariano? Aí eu fiz cordeiro, não tem problema. Então, a gente vai ver ela jovem numa irmandade, entendeu? É isso que importa. Ela morreu ano passado, né? Foi ano passado que ela morreu? Ela não morreu, Você Ela quer ver? morreu? Acho- é vivíssima. Ela tá viva? Only Murders Ela tá in the viva, Building. 78 Ah, anos. tá. Desculpa, matei outra, então. Tá errado. Ela tava no Only Murders in the Building, que é umas 2 temporadas atrás. A gente tem que começar a pesquisar hippie famosa antes de fazer os Não, relaxa, os eu também vivo episódios. matando umas pessoas aleatórias. É Meu Deus normal. do céu. Então é isso, pessoal. Eu adorei o Então episódio de temos hoje, o gente. árbitro, Black o Christmas. Conto de Natal dos Muppets e o Black Christmas. Black Christmas tem em algum lugar? O O Black Natal Christmas dos é original, Muppets, é importante eu falar, sei tá? que Porque tem tem 2 remakes. Ah, é no verdade. Disney, É o de no Disney Plus. 1974. Eu O sei Black que tem no Christmas? Disney Plus. Não, o da Juliana. Ah, É, tá. O que meu, os deixa eu Muppets dar são uma da olhada Disney. aqui, peraí. O da Larissa acha fácil na internet, assim, quem quiser desbravar a internet. Eu não sei o streaming. Tá facinho de achar ele, gente. Só que é de 1974, que nem a Juliana falou. Tem 2 remakes. Eu nem assisti, Ju. Você assistiu? Eu assisti o último remake, o de 2000 e pouco eu não vi. O último é horrível, me deu raiva, ódio. Eu acho tão maravilhoso o de 74 que eu dei. Inclusive, outro dia eu tava vendo um vídeo essa que estavam falando mal dos remakes desse filme. De vez em quando me dá um negócio assim que eu assisto, sabe? Nossa, canadense. Canadense. Tem em algum lugar, algum streaming? Tá aqui falando que tem no Prime Video, deixa eu ver. Vocês viram o trailer do Mother Day, né? Você Vi, viu? você me Meu Deus, mandou aí. gente. Você mandou no grupo, não foi? Gente, Eu vi. eu adorei esse trailer. Socorro.
Natal Socorro. Sangrento. Tem, não, Ai. tem Não, um é de Natal- 2020. Não vejam o de 2020, gente. É não, muito não ruim. tem, 74. não tem não tem no Prime Mas Video, vai tem ter que pegar no... no, Isso. né, No Jack Sparrow, isso. da NET. Sites alternativos. Bom, então é isso, nos vemos no No Natal, Isso mesmo. e até mais. Tchau. Tchau.